Sejam bem-vindos a essa mesa de leitura de tarô terapêutico. E hoje o tema que eu trago aqui nessa mesa de leitura é ansiedade e preocupações. Como encontrar mais serenidade? Esse é um tema que foi escolhido na enquete lá do grupo Terapia e Astrologia Holística. Foi o tema mais votado. E logo mais terá um outro tema que também foi votado sobre relacionamentos saudáveis, como construí-los. Esse eu vou colocar aqui em breve. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia, eu sou terapeuta e astróloga holística. E caso você queira participar conosco gratuitamente no grupo, lá no WhatsApp, acesse a descrição desse vídeo aqui e você verá o link para participar. Eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo os meus contatos e todas as minhas redes sociais, tá bom? Para quem não sabe como acessar a descrição do vídeo, logo abaixo do tema, no vídeo, logo abaixo do vídeo você tem o tema, você clica ali no tema, no cantinho direito, e ele abre a descrição, ele abre um campo que fica abaixo do título do vídeo, onde você tem várias informações, tá bom? Vamos começar a nossa mesa de leitura, lembrando que o tarô terapêutico, eu nunca uso ele como um método adivinhatório, tá? Porque não é o meu estilo de trabalho. Eu, como terapeuta e astróloga holística, eu favoreço muito a atuação através do autoconhecimento, da reflexão e da expansão de consciência, tá bom? Vamos começar? Olha só, eu já deixei os decks aqui, vou fazer o embaralhamento aqui com vocês no vídeo, vou tirando as cartas, tá bem? Aqui é o arcano maior que rege essa mesa, através do tarô Zen de Osho. Vamos lá. Qual que é a energia que mostra aqui pra gente sobre esse tema? Ansiedade e preocupações. Como encontrar mais serenidade? Vamos lá. Respira fundo. Olha que bacana. Isso aqui é a coisa mais linda. Essa carta integração. Eu já vou colocar ela aqui, mas já tá falando pra gente sobre a importância do nosso equilíbrio interior. Tá vendo que nós temos aqui esse símbolo do tal? Ele fala justamente isso, equilíbrio. Equilíbrio das nossas polaridades internas, nossas energias internas, masculino e feminino. Não são gêneros, tá, gente? As polaridades, elas são as nossas energias. Todos nós temos as nossas energias de masculino e feminino dentro de nós. Quando eu estou aqui no meu momento mais doce, mais intuitivo, mais criativo, no meu momento mais nutridor, acolhedor, eu estou ativando, estou trabalhando a minha energia feminina. Quando eu estou aqui na minha energia de produtividade, de ação, de direcionamento, ou seja, eu direciono o meu projeto, eu coloco o meu projeto aqui para a vida, eu estou atuando com a minha energia masculina. Então essa carta já fala pra gente sobre a importância desse equilíbrio. Agora, os arcanos menores do tarô de Osho. Tarô Zen de Osho. Esse tarô ele é muito bacana. Ele traz muitas reflexões sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal. Então, vamos lá. E aqui saiu pra gente intensidade. Olha que interessante, né? Essa carta tem muita relação com o ato
de ansiar pelo futuro, querer chegar logo no futuro. Então já traz aqui pra gente essa energia da ansiedade. Aqui nesse deck eu tô usando o baralho cigano. Que tá falando bastante pra gente sobre o nosso campo de comportamentos. Então vamos ver qual que é a mensagem aqui. Que legal, gente, a carta da casa. Nossa, muito legal. Essa carta aqui, nessa mesa de leitura, ela tá falando muito pra gente de um lugar aconchegante, de um lar mesmo, né? De um lar harmonioso, que esse é o nosso desejo, esse é o melhor comportamento que nós podemos ter quando a gente percebe a ansiedade rondando o nosso dia. Aqui embaixo eu tenho as cartas astrológicas, tá? Esse método que eu desenvolvi é um método autoral, eu trabalho com tarô terapêutico e também com as cartas astrológicas. Esse deck aqui, ele fala sobre os planetas. Qual que é a energia que tá trazendo aqui nessa mesa de leitura em relação a esse tema? Ansiedade e preocupações. Como encontrar mais serenidade. Planeta Mercúrio. Planeta Mercúrio, gente, ele fala sobre os nossos pensamentos. Olha lá, tem tudo a ver, né? Porque no processo de ansiedade, a gente percebe pensamentos muito acelerados, muitas preocupações. E às vezes, Mercúrio também rege o nosso poder de comunicação. Ou seja, se eu tô ansioso, olha que interessante, se eu tô ansioso, eu tenho pensamentos acelerados, mas eu não consigo elaborar muito bem as minhas questões. Por quê? Porque os pensamentos estão acelerados. Consequentemente, também, dificilmente eu vou conseguir me expressar adequadamente, me expressar com mais assertividade. Por quê? Porque o que vem antes da minha expressão, os meus pensamentos, eles já estão extremamente acelerados. Olha como as cartas conversam com a gente, né? Agora, a carta astrológica que vai mostrar pra gente qual é o setor da nossa vida em que a gente precisa tomar mais atenção agora, neste momento, para evitar que a ansiedade tome conta desse setor. Lógico, o ideal é que a ansiedade nunca tome conta de setor nenhum da nossa vida, né? Porque faz muito mal a gente se sentir no estado ansioso e isso interfere nas nossas decisões, nos direcionamentos que a gente precisa dar para a vida, né? Mas qual que é o setor que essa mesa de leitura mostra que está pedindo mais atenção? Olha que interessante. Casa da saúde. A casa 6, na astrologia, ela fala da nossa rotina, ela fala da nossa saúde, ela fala desse cuidado que a gente tem, né, com o lar, com a nossa saúde, com a nossa rotina. Como que eu tô me cuidando? Olha só que coisa, né, gente? Tá tudo interligado aqui. Vamos lá. Opa! Agora, gente, esse deck aqui, ele é um deck que fala das esferas astrológicas. As esferas astrológicas é um campo mais profundo. É como se estivesse falando aqui do nosso interior. Vamos ver qual que é a mensagem aqui para nós, qual que é a consciência, a reflexão. Vamos lá? Chama. Bom, a chama, gente, aqui nessa mesa de leitura, ela tá me falando muito dos aspectos. Sabe quando a gente fala assim pra gente mesmo? Puxa, eu não posso deixar minha chama apagar.
a chama pela vida. Sabe, quando a gente fala, puxa, hoje eu tô desanimado, minha chama tá baixinha. Então, é essa chama, chama da vida. Agora, gente, eu vou usar aqui um deck do Meditação e Tarô, que eu gosto bastante, principalmente quando eu faço essas tiragens que falam dessas emoções mais afloradas, emoções que trazem muita agitação, inquietação. Eu vou tirar aqui 2 cartas para a gente poder fazer aqui a nossa mesa de leitura. Essa, mais uma, eu quero mais uma para compor aqui essa mesa de leitura. Essa aqui, então vamos ver. Tome responsabilidade por suas ações. Você não nasceu para ser vítima da própria história. Olha que interessante, né? Quando a gente está ansioso, é como se a gente perdesse o prumo das nossas responsabilidades. Por quê? Porque na ansiedade, a gente passa a ser um carro desgovernado, não é verdade? Então, quando a gente está nessa ansiedade, nesses excessos de preocupações, é como um carro desgovernado. Ele não consegue ter um alinhamento, ele não consegue ter um direcionamento, né? E a gente não nasceu, de fato, para ser vítima da nossa história. A gente nasceu como autor da nossa história. E a gente pode mudar a nossa história. Qual que é outra mensagem? Nada nem ninguém tem controle sobre você. Você decide se expande a luz ou se alimenta as sombras em sua vida. E olha que bacana, né, gente? Tem tudo a ver com o nosso tema. A ansiedade é como se fosse uma sombra que vem na nossa vida, tirando a clareza, tirando o direcionamento, tirando a paz. E a serenidade é luz. Serenidade é calma, é direcionamento. Muito bacana. E eu esqueci de tirar aqui, gente, eu vou tirar agora uma energia que fale desse momento presente que rege essa mesa. Vamos ver. Olha só, ruptura, muito legal. Bom, então vamos lá, essa aqui é a energia central, tá? Ruptura, gente, aqui já me diz o seguinte: é momento de romper, tá? De quebrar esse padrão de ansiedade, de preocupações, de ansiar pelo futuro, né? A gente precisa quebrar isso. É uma energia que a gente precisa destruir. Por quê? Porque ela faz muito mal pra gente. Mas qual o caminho que a gente usa para destruir isso? Primeiro a consciência, né, gente? Primeiro passo é a consciência. Por quê? A gente não consegue mudar aquilo que a gente não tem conscientemente. Ou seja, enquanto eu tô caminhando pela vida, ansioso, preocupado, mas eu não tenho consciência de quanto isso me prejudica, de quanto isso me impede de tomar decisões assertivas, decisões que agregam, eu não mudo o padrão. Normalmente é assim que funciona, né? Na terapia, no nosso processo de vida. A gente vai mudar um padrão a partir do momento que a gente olha para ele, que a gente toma consciência do que ele está causando na nossa vida. Percebe? Inclusive, esse é um das questões que muita gente tem receio de fazer terapia. Sabia que tem gente que tem receio? Eu já tive também lá anos atrás. Por quê? Porque a terapia, ela ajuda a gente a enxergar coisas que não estão bem e que no dia a dia, no piloto automático, a gente não enxerga. E muitas vezes enxergar padrões que não fazem bem pra gente, padrões que a gente vai repetindo, que a gente vai vivendo, que trazem dor pra nossa vida. Enxergar isso em algum momento traz incômodo. Não tem como negar, traz incômodo.
Mas sem enxergar, sem ter consciência, a gente não muda. Então, o que essa mesa de leitura está pedindo aqui pra gente? Integração. Primeira coisa. E isso aqui é bem verdade. Eu falo não só porque eu estudo, né, todos os aspectos terapêuticos, mas porque eu aplico na minha vida. E aplicar na vida, muitas vezes, é desafiador. Eu, para quem não sabe, eu já tive crises de ansiedade. Já fui diagnosticada num determinado momento da minha vida com transtorno de ansiedade generalizada. E é uma coisa horrível, horrível. A sensação é péssima. É como se você acorda já ansioso, prevendo o pior. Na sua cabeça vem muitos pensamentos, todos misturados. Uma ansiedade de querer resolver, de querer solucionar tudo, mas você não sabe por onde começar. Tudo é pesado, tudo é denso, você não consegue enxergar a saída. E aqui está o convite: integração, equilíbrio. Equilíbrio, é isso que essa carta está dizendo. Eu tenho aqui o símbolo do Tao, que fala do equilíbrio, fala da harmonia das nossas energias, das nossas polaridades. Eu equilibro a minha energia masculina com a minha energia feminina. Então, eu passo a ter condições de ter um dia mais harmonioso. Por quê? Porque eu tenho uma rotina, eu tenho meus momentos. Então, eu vou dar aqui um exemplo. De manhã é um momento onde a gente coloca muito a nossa energia masculina em ação. Como assim? Eu vou agir. Eu vou ali construir meu dia. Mas só a energia masculina que vai agir no dia? Não. Por exemplo, eu uso a minha energia feminina no início do dia, que é onde eu faço as minhas orações, as minhas meditações, os meus momentos de contemplar a natureza. Ó, aqui eu já tô dando várias dicas pra gente serenar. Eu contemplo a natureza, eu sento aqui num determinado lugar, eu contemplo o céu, eu contemplo os pássaros, as flores. Aí você fala pra mim: poxa vida, mas eu moro na cidade grande e eu não tenho esse contato. Logo que eu acordo, olhe pela janela do seu apartamento, pela janela da sua casa. Busque uma imagem na sua mente, uma imagem que te agrade. Pode ser uma floresta, a imagem que você quiser trazer para esse seu momento de contemplação. É um treino, né, gente? É um treino. A terapia cognitivo-comportamental, ela fala muito isso, né? Eu trabalho, por exemplo, na terapia com essas técnicas. Eu uso essas técnicas na minha vida. Quando eu percebo pensamento acelerado, eu falo: opa, agora não, né? Vamos alinhar. E aí eu já volto minha atenção para outra coisa. Eu já mexo nesse mecanismo comportamental. Quem faz isso? A minha parte cognitiva. E nós temos essa capacidade de virar o botãozinho. Então, quando eu já começo o dia na integração, eu tenho consciência. Bom, eu vou primeiro abrir meu dia. Aí vai de cada um, do gosto. Eu gosto de fazer minha oração, eu gosto de fazer minha meditação, eu gosto de fazer minha contemplação. Cada um vai escolher o que mais lhe agrada, mas precisa ter um momento que é seu, só seu, você com a sua fé, entendeu? É um momento, não é, vamos levantar e pegar o celular? Não recomendo. Já fiz isso anos e anos da minha vida, hoje em dia eu não faço mais. Primeiro eu vou ter o meu momento comigo, depois eu vou para o mundo. Depois vem intensidade, olha só. A intensidade, ela tá aqui mostrando pra gente justamente isso, olha, uma flecha que voa. Quantos de nós já não acordamos e saímos como flecha?
Quem nunca? Levanta a mão. Todos nós, né? Em algum momento. Mas isso faz bem pra gente? Às vezes, né, a gente tem um compromisso aí de manhã, a gente acorda atrasado, a gente vai fazer as coisas aí mais aceleradamente. Mas o ideal é que isso vire rotina? Não, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, sabe? De ter esse momento nosso, de fazer a nossa integração para depois ir ao mundo. E não precisa ser nada assim, 2 horas. Não, faz o seu tempo, faz uma oração de coração, faz um pedido ali com uma intenção verdadeira, silencia um pouco, sabe? Coloca seu corpo ali tranquilo, relaxado, só silencia, escuta o que a sua fé quer te dizer. Vem muito insight, gente, nas meditações. Muitos insights. E meditação, gente, não é aquela conversa, você não pode pensar em nada. Eu não vejo a meditação assim, eu não uso a meditação assim, porque enquanto estamos vivos, pensamos. Não existe isso. Eu vou meditar, não vou pensar em nada. Não, isso não existe. Só que eu seleciono os pensamentos e eu não preciso brigar com os pensamentos. Vem um pensamento não agradável na meditação? Vem. O que eu faço, Paty? O que eu faço? Já recebi muito essa pergunta. Não brigue com ele. Primeiro isso, não brigue com ele, porque a meditação é para você entrar num estado de relaxamento, não num estado de combate. Então, primeiramente, não brigue com o pensamento. Diga para ele, em voz baixa, eu gosto de dizer, sussurre para ele. Agora não. Com força de voz, sabe? Quando você fala agora não. Com limite, com aquela entonação que você fala, olha, realmente, esse agora não é de verdade? É isso. Quando a gente começa a colocar limites saudáveis nos nossos próprios pensamentos, em pessoas abusivas, em situações abusivas, a gente começa a ter uma sensação de casa. E sem arrogância, mas com consciência. E a gente tem condições de fazer isso. Sabe aquela sensação de casa, de aconchego, de acolhimento, de proteção, de segurança? É isso. Quando a gente domina os nossos pensamentos, a gente tem essa sensação. A serenidade está aqui nessa sensação. Sensação de casa, de aconchego, de cuidado, de segurança, de proteção. Eu me sinto bem. Agora, tem uma ilusão que muitas vezes a gente traz com a gente, que é assim. Mas eu só vou ter serenidade quando eu não tiver problemas. Isso não existe. Primeiro que nós estamos aqui, né, encarnados nesse planeta escola, e é grande a escola aqui, né, os aprendizados são grandes. Todo dia vai ter algum desafio, em algum nível, né, porque assim a gente vai aprendendo e evoluindo. Então, a serenidade, ela não está ligada com a ausência de problemas, com a ausência de desafios. Pelo contrário, a serenidade é quando a gente tem os desafios, tem os problemas, mas a gente consegue ir passando por eles com integração, com harmonia interna. Harmonia interna. É o meu estado interno que determina como eu me posiciono lá fora. Entende? Agora, o planeta que tá... Olha só que coisa, né? Saiu justamente aqui, ó, planeta Mercúrio. Planeta Mercúrio, qual que é a mensagem dele aqui pra gente? Eu tenho aqui o campo dos pensamentos, das emoções e dos sentimentos. Sentimentos e comportamentos, né? Então, ó, embaixo dos pensamentos eu tenho aqui Mercúrio. Olha, pensamento. Mercúrio é o planeta que rege
A comunicação, o pensamento, o ato de se expressar. Quando o meu pensamento está em equilíbrio, consequentemente, o meu modo de me expressar, ele vai ser mais harmonioso. Ele não vai ser algo desgovernado. Para isso eu preciso romper esses processos de pensamentos acelerados, de ansiedade. Percebe? Agora, gente, também tem um detalhe. Tem casos e casos, né? O Brasil, ele é um país que tem índices de pessoas ansiosas altíssimo. E são vários fatores que acabam contribuindo para isso, né? Tem alguma predisposição em nós, em alguns casos tem, que já vem mesmo de família, né? Famílias que são mais agitadas, mais ansiosas, isso existe? Existe. Existem reações químicas cerebrais? Existe. Existe excesso de redes sociais, de celular, excesso de notificações? Existe. Existem aquelas pessoas que também, por exemplo, e eu já fiz isso muito, né? Até que eu comecei a perceber que isso me fazia um mal gigantesco. Acordar e ir para a televisão, noticiário. Ah, mas eu preciso saber as notícias do dia. Será? Será que você pode, por exemplo, escolher as notícias? Entende, gente? Você começar seu dia com notícias só de tragédia, de crimes, isso já polui todo o seu campo vibracional. Como que a gente passa por um bom dia? Ah, então eu tenho que negar a realidade, Paty? Não. A gente sabe que essa realidade existe, mas a gente precisa se alimentar dela. Percebe, gente? São pequenos atos que trazem benefício. Leituras edificantes, leituras saudáveis, né? Ah, mas se eu fico muito nas redes sociais, será que eu posso trocar? Eu posso ficar um pouco, né? E posso também fazer leituras, fazer algum artesanato, enfim. A gente tem muitas opções que contribuem com os nossos processos internos. Muitas opções, né? Basta a gente encontrar aquilo que mais se adequa ao nosso jeitinho, o que eu mais gosto, o que ressoa comigo, né? E tem casos também, né, gente, dependendo aí do nível de ansiedade, que precisa de ajuda médica, né? Precisa ir além, né, de uma terapia. Por quê? Porque tem casos que precisam aí de intervenção medicamentosa, né? E elas não são de todo mal. Eu sou uma pessoa que eu já tive muitos anos atrás, eu tinha muitas resistências sobre medicações. Claro, a gente precisa ter um equilíbrio em tudo, né? Então, tem medicações que às vezes são necessárias, pelo menos por um período. Então, se for o caso, não deixe de buscar ajuda médica, faça sua terapia, faça, né, use todos esses elementos da vida que trazem serenidade, mas não deixe de fazer também um acompanhamento médico, porque a ansiedade não é brincadeira, bem como depressão não é brincadeira, não é frescura, por mais que ainda tenham pessoas que têm esse pensamento, e isso é péssimo, né, porque isso não é verdade. São aspectos que nenhum de nós está livre disso, de passar por isso. Tem muita gente que passa por isso tudo calada, sem buscar ajuda, sem querer reconhecer que está passando por isso. E isso dificulta o processo de cura. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de preconceito. Porque nenhum de nós estamos livres de qualquer coisa. A gente pode passar por inúmeras situações. E muitas vezes, depois que a gente passa por elas, a gente consegue entender o quanto a gente aprendeu com elas, o quanto a nossa vida melhorou depois que a gente passou por elas. Eu falo isso de experiência própria. Então, gente, olha, e o que vem aqui? Olha, um cuidado muito grande com a casa da saúde, com a rotina,
com o seu autocuidado, sua autorresponsabilidade, né? Por exemplo, eu já ouvi relatos assim: poxa, eu acordo de manhã, eu tento serenar minha mente, eu tento ali focar nas coisas boas que eu quero pra mim, que eu clamo pra mim durante o dia. Aí vem fulano de tal e já começa a falar: nossa, você viu o noticiário, papapá, e aí começa a desgraceira toda. O que a gente faz nessa situação? Pode parar. Eu já precisei fazer isso. A gente não precisa xingar, não precisa ser grosso, mas falar: não, olha, por favor, esse assunto não. Esse assunto não, porque esse assunto não agrega. Vamos começar o dia focando nas coisas boas, no que eu posso fazer de bom hoje. O que eu preciso resolver hoje? Eu preciso cuidar de tal coisa, eu preciso resolver tal coisa. Vamos focar no que a gente pode fazer de bom, no que a gente pode construir? São pequenos detalhes, gente. Outro detalhe importante, olha, eu tô deixando muitas dicas aqui, hein? Depois assiste o vídeo 2, 3 vezes com calma. Se quiser usar fone de ouvido, também recomendo. Fone de ouvido é muito bom quando a gente está ouvindo algum conteúdo que requer uma atenção, que requer uma reflexão. Mindfulness. Para quem nunca ouviu falar, são técnicas de trazer a gente para o momento do agora, momento presente. Como eu tinha dificuldade de viver o hoje, o momento presente. Estava sempre lá no futuro, ansiando, preocupada, ou no passado, chorando as pitangas, sentada no banco da vítima, reclamando: por que fulano fez isso? Por que Beltrano é assim? Né? Quantos de nós não fazemos isso? Isso também faz muito mal pra gente, sabe? Não é só o que vem de fora, os alimentos externos, né? Por exemplo, as notícias, a alimentação mesmo, né? A nutrição, tudo isso também influencia. Tem alimentos que acalmam, tem alimentos que estimulam, né? Conservantes, enfim. Aí a gente entra num grande campo aí de questões, né? Por exemplo, chás, tem alguns chás que acalmam. Café, até um determinado momento aí do dia, depois cessa o café, entra com chá, né? Claro, observando aí qual chá, porque tem chás que nem todo mundo pode consumir, né? Mas tendo essa clareza, vai buscar informação, pesquisa. Hoje a tecnologia está aí a nosso favor. As pessoas antigamente, né, no tempo dos nossos pais, avós, bisavós, eles não tinham informação, gente. Hoje nós não podemos nem reclamar disso. Google, GPT, pesquisa, né? Tem tudo na internet, tudo. Só a gente saber usar para o bem, né? Qual o benefício do chá de alecrim? Tal coisa, estimulante. Eu tô cansado hoje. Pega um galinho de alecrim, põe lá na sua mesa, de vez em quando esfrega assim o dedo, sente o perfume dele, ajuda a gente no cansaço, né? Quando a gente tá cansado, precisa ter ali atenção, foco. Camomila, calmante, anti-inflamatório, um bom chá pra gente se acalmar um pouquinho. Sem esquecer de que acompanhamento médico e medicações às vezes são importantes, a gente não pode ter medo nem vergonha de ir em busca disso. Por quê? Para nossa chama da vida não se apagar, gente. É muito ruim viver com ansiedade. É muito ruim viver sem serenidade. A chama da vida, olha a chama. A chama é o fogo da vida, né? O elemento fogo é a vida, é a ação, é o movimento, é a construção. Percebe, gente? Olha que mesa de leitura bacana, né? Eu deixei aqui, gente, muitas dicas. Ouçam novamente, né? Assistam novamente o vídeo. Momento presente, gente, como eu estava falando agora há pouco, né? As técnicas de mindfulness são coisas simples, né? Ai, Paty, eu não tenho dinheiro agora. Não tem problema, gente. Tem tanto conteúdo gratuito na internet. Aqui mesmo, olha.
Quantas dicas eu dei aqui, né? Vocês estão, né? Eu tô cobrando algum valor para vocês poderem assistir o vídeo? Não. É o meu momento aqui que eu estou doando o meu tempo, o meu conhecimento, com todo amor, porque eu sei que tem pessoas que não têm condições financeiras, gente, de pagar a terapia. Eu gostaria que toda a população tivesse condições financeiras de ter acesso ao processo terapêutico. Mas a gente sabe que a realidade não é essa, né? Mas tem coisas boas que estão vindo, né? Aqui, dicas boas. E aí, a única troca é a sua curtida. Não esquece do meu joinha, gente, porque isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas e é a nossa moeda da gratidão, né? Tô fazendo isso aqui com muito carinho, porque eu sei que tem muita gente vivenciando isso, esses dissabores, né, de ansiedade, de excesso de preocupação. Eu já vivi isso, precisei de tratamento para me libertar disso. E hoje eu sigo ali uma rotina muito cuidadosa comigo. Não me relaciono, cuido muito dos ambientes que eu frequento, isso também faz muita diferença, gente. Não são todos os ambientes que são para nós, sabe? Ambientes com baixa vibração interfere no nosso processo interno, interfere na nossa energia, né? Então a gente tem que se alimentar de coisas boas, né? Escolher o ambiente, escolher com que pessoas você interage. Tudo isso faz uma diferença muito grande. Quando a gente fala das técnicas, gente, de mindfulness. Ah, mas como é que eu vou fazer isso, Paty? Acho que todo mundo aqui lava louça, né? Então, por exemplo, você tá lá lavando louça. Procura fazer isso, só isso. Não é pegar a bucha, o detergente, esfregar lá o prato, o copo e ficar pensando, meu Deus, amanhã tem boleto tal, amanhã tem que falar com fulano. Não. Aí você já entrou aqui, ó, na intensidade da flecha. Aí você já se bagunçou geral. Precisa o quê, ó? Romper isso. Trazer você para o momento presente, a sua mente, as suas emoções pro agora. Eu tô lavando louça? Eu estou de verdade lavando louça. Eu tô aqui sentindo, olha, a espuma nas minhas mãos. Eu tô sentindo ali o contato da minha mão com o copo. Eu tô ali, de verdade. Eu vou lavar um alface. Eu estou aqui lavando esse alface. Eu estou presente aqui fazendo isso. E isso vale para qualquer coisa. Eu estou ali no computador, eu preciso fazer uma análise numa planilha. Eu estou ali fazendo análise na planilha. Eu não estou ali olhando notificação do celular. Eu não estou ali pensando no que eu tenho que fazer depois. E é difícil, né, gente? Porque nós temos muitas estimulações mentais, visuais, auditivas, né, os barulhos, né? São muitos estímulos. Mas a gente consegue, né? Existem várias técnicas. Olha quantas técnicas eu deixei aqui. São muitas técnicas, né? Por exemplo, chegou cansado, um dia cansativo, põe lá o pé na água com salzinho, né? Um sal grosso, relaxa, descansa. Aí você vai para fazer mais algumas tarefas em casa. Entende? Nós não somos máquinas, né, gente? A gente tem o tempo ali de produtividade, precisa ter o tempo de descanso, precisa ter um tempo só nosso para, ó, integração. Tá bom? Bom, eu finalizo essa mesa de leitura aqui, eu espero ter ajudado vocês. Tem muita informação aqui na descrição do vídeo. Olha, eu tenho um quadro semanal que chama Sementes de Luz. Esse quadro, gente, são mensagens que eu deixo para as pessoas, mensagem de fé, de acolhimento, de esperança, tá? Se você quiser acompanhar, entra aqui na descrição do vídeo, pede para participar do grupo, tá? Que eu mando sempre, todo o meu conteúdo eu coloco lá no grupo, tá? São conteúdos que podem ajudar.
que podem clarificar, que podem trazer insights para vocês. Eu sempre falo, né, gente, as leituras coletivas, elas não vão ressoar com todo mundo, né? Quem já tá num estágio de ter mais serenidade, vai olhar para isso aqui e vai falar, mas eu já sei de muitas coisas, então ok. Mas quem ainda sente que a ansiedade domina, que as emoções ficam afloradas, que se sente aí no piloto automático e se sente incomodado porque sabe que isso, prejudica a saúde, aí vai ter interesse no conteúdo, né? Então, gente, sempre tem solução. Só não tem solução para a morte. Para o resto, tudo tem. Tá bom? Eu agradeço a audiência. Se inscreve aqui no canal para você também poder acompanhar todos os novos conteúdos. Tem bastante novidade chegando, tá, gente? Tem meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Pode me chamar lá para entrar no grupo se quiser. Para agendamento, tá? De sessões taroterapêutico também pode me chamar. Para quem não sabe, eu faço essas mesas de leitura também no particular, tá? Pode ser para o mês, pode ser para a semana. Tem pessoas que pedem para uma determinada situação, tá? Eu também faço, pode entrar em contato comigo. E agora vai entrar aqui, por esses dias, alguns vídeos para os signos, principalmente agora, dia 12 de agosto, a gente tem o eclipse solar no signo de Leão. É um movimento astrológico muito importante que afeta todos nós, afeta no sentido de trazer muitas coisas à tona pra gente. Resoluções, reflexões, vale a pena acompanhar o canal, tá? Se vocês têm interesse nesse assunto, vale a pena se inscrever e receber as notificações para poder acessar os conteúdos. Eu vou fazer para todos os signos, tá? Vou fazer um vídeo por signo. É uma coisa que estão me pedindo e eu senti de colocar isso a público, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar para entrar em contato. Entre em contato se precisar tirar alguma dúvida. Tá bom? Um abraço, gratidão e cuidem de vocês.